o que são os ZK Rollups. ZK Rollups são um tipo de solução de segunda camada dentro da Ethereum. Vamos entender primeiro o que são os Rollups. Rollups é um termo que a gente utiliza para designar uma solução que ela usa a segurança da rede da Ethereum e ela armazena informações através dela. Como ela funciona? Eu sempre gosto de pensar isso numa analogia de uma adega de vinhos. Imagina ali que você tem sua adega de vinhos e ali cada adega de vinhos entra naturalmente uma quantidade de X de garrafas. E aí, naturalmente, você vai colocando garrafas até encher sua adega e aí depois você vai precisar o quê? Comprar uma nova adega. Então, teoricamente, cada garrafa ali caberia uma determinada quantidade de informação que você consegue inserir dentro daquela garrafa, certo? Isso daqui seria justamente o bloco do Ethereum. Então, pense que o bloco do Ethereum é uma adega de vinhos. E o que a gente insere dentro de cada garrafa? A gente insere um papel com as transações. Então, a gente escreve uma transação, dobra o papel, coloca dentro da garrafa de vinho e vai colocando na adaga. Vocês concordam comigo que existem dois jeitos da gente escalar isso? Ou a gente consegue mais adegas cada vez mais rápido, teoricamente, ou a gente consegue colocar mais informação em cada uma das garrafas que a gente tem. O que é o roll-up nessa brincadeira toda? O roll-up, ele basicamente é uma entidade que ele é capaz de gerar pergaminhos dentro dessa garrafa. Então, nessa garrafa, ao invés de eu pegar um papel, anotar, dobrar e colocar dentro da garrafa e deixar só uma transação, eu consigo anotar um monte de transação e o rollup tem a habilidade de enrolar essa transação fininha e colocar tudo dentro de uma única garrafa. Então, o custo que eu teria de uma única transação, de um único espaço na garrafa, eu divido em múltiplas transações e reduzo de forma significativa o custo. E aí vocês percebem que, apesar disso, isso também continua sendo inserido na blockchain. Então, tem a mesma segurança da rede do Ethereum. Pessoal, ficou claro essa explicação de rollups? Só para a gente nivelar, Danilo, até dar um feedback no chat se o pessoal entendeu ou não. Cara, eu acho que ficou claro, porque o que veio de dúvida cabulosa aqui no chat para você foi uma loucura. Acho que ninguém tá se importando muito com essa parte mais introdutória aqui, né, de Polygon. O Thiago aqui falou que ficou bem claro, sim. Você quer que eu puxe as dúvidas mais complexas agora ou daqui a pouco? Não, segura um pouco, então. Tá, vamos lá. É que eu tô nivelando a galera por baixo. O pessoal já tá indo por cima, então vamos acelerando o ritmo. Cara, pessoal, eu acho que você tá melhorando sua didática. Se liga, ó. Sim, ficou claro, claríssimo, ficou, Orlando. Ó, daqui a pouco você não vai nem precisar de mim aqui, cara. Boa. Muito bom. Mas vamos dando feedback aí, galera. Beleza. Então, essa é a ideia de rollup. O que é o ZK Rollup? Existem dois tipos de rollups. Um rollup é o otimista. O que é o otimista? Ele vai validar tudo e vai mandar tudo para a blockchain. E qual que é a lógica dele? Todo mundo confia nele. Todo mundo parte do pressuposto que ele está certo. Então seria mais ou menos o seguinte, que eu virasse e falasse para vocês, pessoal, eu tenho uma habilidade muito boa de enrolar o papel. Deixa comigo que eu enrolo o papel e eu mando para a blockchain. E se eu anotei alguma besteira, vocês podem me contestar. Até daqui a 7 dias vocês podem virar e falar, Orlando, pô, você fez alguma coisa errada aqui. E qual que é a única coisa que eu tenho que fazer? Se algum dia alguém me contestar, eu tenho que mostrar que aquilo ali de fato é verdade. Qual que é o problema dessa estrutura? Se eu for enganado, tudo que aconteceu ali naquele conjunto de transação vai ser invalidado. Vocês entenderam essa lógica? Por quê? Porque todo mundo está partindo do pressuposto que eu estou certo. Então todas as coisas estão sendo registradas e estão sendo ali armazenadas como se estivesse certo. Se um determinado período, que no caso hoje são 7 dias, alguém me contestar e provar que eu estou errado, tudo que eu registrei dali para frente está errado. E aí eu teria que desfazer tudo aquilo que aconteceu. Então, para um usuário seria péssimo, que seria o equivalente, imagine ali, que na segunda eu pego, valido uma transação errado, na terça eu valido o seu trade que te deu 10 Ethereums. E aí na quarta vem alguém e fala, Orlando, o que você validou na segunda está errado. E aí eu pego e tenho que desfazer tudo, e, em consequência, o seu trade de 10 etéreos para de existir. Já imaginou que chato? Isso é justamente o que acontece numa solução de rollup otimista. Quem são os dois principais? Optimistic e Arbitrum. E a gente tem uma outra solução que são os ZK Rollups. Os ZK Rollups, eles funcionam de uma forma diferente. Eles sempre têm que provar que eles são verdadeiros. Mas como que a gente faz isso? Eles inicialmente provam que aquilo de fato é verdade. Então existe toda uma cerimônia, toda uma estrutura mesmo, que eles viram e provam, galera, é assim que eu verifico tudo e todas as transações que passarem por mim eu vou verificar.
Qual que é a vantagem disso? Apesar dele sempre estar verificando, sempre aquilo que ele coloca é verdade. Então, teoricamente, eu teria que verificar tudo ali que eu fiz segunda e dar o check que é verdade. Depois, na terça, dar o check que é verdade. E na quarta, dar o check que é verdade. Então, ninguém poderia me contestar a isso. Qual seria o único problema? Se alguém descobrir uma vulnerabilidade na forma que eu valido. Mas aí isso é um outro papo. Então, essa é a diferença do ZKI Rollup para o Optimistic Rollup. Isso também ficou claro para vocês? Ficou didático? Ficou bom? Vamos só fazer um resumo, então, final, assim, né? De um lado, a gente tem os pontos positivos, né? Imagino que uma deve ter pontos positivos e pontos negativos que a outra não tem. Então, vamos lá. O Optimism Rollups, os Rollups otimistas. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem dele? E no caso dos ZK, né? Os Zero Knowledge Rollups, então, os Rollups de prova zero, quais são as vantagens e desvantagens que ele tem? Tá. O otimista, vantagem. Mais barato, porque eu tenho que validar menos coisa, tenho que processar menos coisa. Desvantagem, ele pode ser contestado em até 7 dias. Então, o que ele valida não é verdade até um determinado período de tempo. Uhum. ZK Rollups, vantagem, tudo que ele validar é verdade, Tá. necessariamente. Desvantagem, ele está processando aquilo todo o tempo. E a gente precisa saber que a forma que ele valida de fato é verdade. Mas isso é um papo para... Isso faz com que ele seja mais lento, o ZK, né? Mais lento ou menos confiável, alguma coisa assim? Hoje, no nível de custo e estrutura, tá muito pareado. Uhum. Na verdade, o ZK Rollup ele é mais confiável. Teoricamente, ele seria mais robusto versus o Optimistic Rollup. Pelo menos é o que a gente estudou aqui internamente dentro da Mercúrios. Entendi. É como se um fosse meio que a evolução do outro, assim, porque eu não tô entendendo qual caso que eu usaria o otimista. O otimista, teoricamente, ele vai ser ainda mais barato. Ah, tá. Então, teoricamente, se a gente demandar muito dado, ele pode ser mais barato. Mas não necessariamente as pessoas podem topar pagar um preço mais barato por uma coisa que não vai ser verdade por um determinado período de tempo. Tá. Inclusive, tem um report muito bom, que é o report de Layer 2, que a gente explica tudo isso detalhadamente aí pro pessoal. Eu não sei se você tem um link, se não, pega aí com a produção, que eu acho que pro pessoal é bem bacana para todo mundo aprender bem esse conceito, fixar bem isso. Beleza, eu vou dar uma olhada aqui, então, se eu arranjo o link para vocês. Mas, cara, antes da gente avançar, que eu acho que vai ficar bem claro, assim, para todo mundo, se a gente der um passo atrás só e explicar de novo a diferença entre uma segunda camada, né, o Layer 2, que é a Polygon, e um Rollup, né, porque acho que os dois auxiliam na escalabilidade e tudo mais, e não é tão trivial assim saber a diferença entre os dois, né. Layer 2, segunda camada, é uma coisa mais ampla. A gente pode ter múltiplas soluções diferentes. Rollup é um tipo específico de segunda camada que vai usar uma estrutura de prova de verificação ou prova de fraude. Prova de verificação e prova de fraude, elas são atreladas justamente ao tipo que é o ZK Rollup e o Optimistic Rollup. Mas a gente tem esse report que a gente explica completo. Mas só para, enfim, o pessoal fixar, quando pensa em Layer 2 como algo extremamente amplo, qualquer solução de escalabilidade da Ethereum. Rollups, um tipo específico de Layer 2, mas é o tipo mais seguro que tem. Saquei. Não, beleza, cara. Acho que a gente pode continuar. Acho que ficou claro. Beleza, se tiver alguma dúvida aí mais puxada, beleza. você queira puxar, manda bala. Mas tá bom. E aí, o que rolou, né? Deixa eu voltar aqui pra minha tela, que eu acho que é maneiro. Que o que rolou essa semana e por que a gente tá falando tanto disso, né? Por que a gente deixou um casual para falar esses termos estranhos? Basicamente, porque a gente já tinha no mercado definido os Optimistic Rollups funcionais. A Optimistic e a Arbitrum são 2 exemplos disso. Inclusive, com alguns desses ativos, até lançando tokens a mercado. Eu acho que vocês viram recentemente a Optimistic lançando token. Mas os ZK Rollups, a gente ainda não estava tendo uma atividade tão significativa. Nem mesmo a Polygon tinha lançado solução. E aí, o que aconteceu? Basicamente, em um único dia, a gente descobriu que 3 soluções vão sair esse ano ainda. E isso foi um ponto super interessante pra gente. Dá pra você dar aquele zoom lá, maroto, claro. Galera? Vamos lá, deixa eu dar um F11. Então, o que a gente descobriu, na verdade, no prazo de uma semana, galera? A gente descobriu que a Starknet, que é uma solução de ZK Rollup, ela vai vir em mainnet ainda esse ano e vai lançar token. Então, já anotem aí no caderninho de vocês, quem gosta ali de tokens interessantes e tudo mais. Inclusive, é uma das nossas apostas para os próximos ciclos. Token da Starknet, que sai em setembro. Se vocês acharem legal, deixem aí nos comentários. Se vocês querem um vídeo sobre Starknet, que a gente pode fazer um vídeo, uma análise completa. A Polygon lançou a documentação completa do Polygon ZK EVM, que promete ser a solução de rollup mais rápida entre essas.
E é bem interessante, né, porque eles abriram todo o código, então a comunidade ali ficou bem interessada e afirmaram que a gente deve ter o lançamento no início de 23, mas os testnets ainda esse ano, então já é um outro passo extremamente importante. E a ZK Sync, que também é outro token que ainda não tem token, mas provavelmente vai lançar token nos próximos 100 dias, anunciou que daqui a 100 dias vai ter uma solução funcional. Então percebam que 3 players ali anunciando no prazo de uma semana que vão ter soluções de ZK Rollup. Eu acho que ficou claro que esse mercado está bem aquecido, que a dinâmica está bem interessante. E tem um motivo para isso, tá, pessoal? E aí é que onde entra a nossa análise de mercado. Porque eu acho que é uma pergunta natural que todo mundo deve estar se fazendo. Pô, Orlando, tô escutando isso daí que você falou, mas, cara, e aí? Por que então todo mundo, do nada, de repente, tá falando de ZK Rollup? Porque todo mundo tá lançando uma solução atrás da outra. O que isso tem a ver com o universo de cripto? E aí, cara, eu vou voltar a uma imagem que o Vitalik liberou ano passado, que quase ninguém entendeu, que é o roadmap do Ethereum. Ano passado, o Vitalik mostrou que a Ethereum vai ter 5 fases principais. E ele reforçou isso agora recentemente na Ethereum Conference, na Ethereum Conference Paris, que ele explicou tudo que ele está vendo de desenvolvimento da Ethereum. Nessa dinâmica, o que ele falou? Ele falou que a gente está no final do Demerge, que provavelmente o Demerge vai acontecer em setembro, e quando isso acontecer, o próximo foco da Ethereum se chamará The Surge. O que é The Surge? É basicamente isso daqui. Foco na escalabilidade massiva através de rollups por meio da estrutura de shardings. Olha o rollup aparecendo aqui, né? O que isso significa em outras palavras? Isso significa, em outras palavras, que pós the merge, toda a estrutura da Ethereum será voltada para soluções de segunda camada, em especial rollups. Então lembra daquele papo que eu perguntei no início? Vocês achavam que as soluções de rollups eram coisas adicionais à rede da Ethereum ou se elas eram coisas essenciais à rede da Ethereum? O que o The Surge está falando e o que o Vitalik deixou extremamente claro durante a Ethereum Conference Paris foi que as soluções de segunda camada elas são essenciais à rede da Ethereum. Elas fazem parte do ecossistema da rede da Ethereum. A visão que as pessoas têm que a Ethereum depois do The Surge, vai se tornar escalável, depois do Shardings, e não existirá mais solução de segunda camada, ela é extremamente equivocada. O que vai acontecer? Pós The Merge, só tende a expandir o mercado de rollups. Então, se você acredita na expansão da usabilidade do Ethereum, que mais pessoas usarão o Ethereum, provavelmente o melhor setor para você estudar hoje se chama rollups.